Alô amigos, estamos começando mais um programa .net, sempre com as imagens do meu designator driver, o Roberto Aguiar. Sempre lembrando, né? Se você vem, como eu, aqui no Box 21, quer saborear um daqueles pratos maravilhosos da gastronomia aqui do Box 21, acompanhado de um vinho, de uma cerveja especial ou de um shopping, num dia mais quente como hoje, quando nós estamos gravando aqui com meu amigo Lorival Stange, você traga o seu designator driver. No meu caso, eu tenho Roberto Aguiar. Se você não tem, venha com o melhor motorista que tem em Porto Alegre, é o motorista de táxi. Você liga para ele, ele pega em casa, ele traz aqui, e depois o Fernando Brandão, aqui do Box 21, se encarrega de chamar outro motorista de táxi que ele leva em casa com toda tranquilidade. Porque se você for beber, não dirija. Essa combinação não é legal, tá? E você só beber um pouquinho, não tem essa de só beber um pouquinho. Se por uma fração de segundo você perdeu o seu reflexo no freio, tá? Numa curva, em desviar de alguma coisa, bastou este erro. Então, não arrisque. Não é isso, Lorival? Eu tô na água hoje. Estamos na água, não vou fazer propaganda da água, essa aqui, fonte da ilha, podemos até falar fonte da ilha, mas é água, o negócio é água. Água, se vai dirigir, água ou refrigerante, o resto é besteira. O resto é besteira. Mas, o Lorival, o que tu acha do meu designator driver ali, o Roberto ali? Olha, você perguntou para mim se eu estava mais gordo, eu tô dizendo que tá um parelhinho, viu? Ele tá mais gordinho, mais rechonchudo. Ele é conhecido como Bolinha, né? Dá para fazer no aumentativo, isso não dá? Bolão? Tá bom, não vamos deixar o meu Roberto Aguiar, porque senão ele começa a imagem começa a balançar, aqui começa a dar problema. Mas, gente, agora vamos falar sério. O Lorival Stange, meu amigo, é um especialista na área de marketing. Esse ano nós temos eleições, vamos falar um pouquinho de marketing político daqui a pouco, mas também nós vamos falar do marketing não muito legal, que de vez em quando dá pisada na bola, né? A tocada de flauta entre gremistas e colorados aqui no Rio Grande do Sul é um negócio de muito tempo, né? É um negócio muito interessante, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente quer ver o adversário, em vez de a gente olhar o adversário, olha, vamos de igual para igual e ganhar de igual para igual, a gente quer ver o adversário sempre morto, sempre na pior situação. Então, assim, durante anos, aquela tocada de flauta do Grêmio em cima do Internacional e agora do Internacional em cima do Grêmio, eu sou colorado, mas respeito, eu tenho na minha família vários gremistas, eu respeito o Grêmio pelo que fez e pelo que fará ainda pelo Rio Grande, pelo esporte gaúcho. Mas tem coisas que passam do limite e passam da razão, né? Então, algumas tocadas de flauta, eu não gostei muito daquela propaganda do Internacional brincando com o Grêmio. Ah, agora vocês conseguiram a ISO 9000, mas nós já tínhamos, bem-vindo a esse clube. E agora esta do Grêmio em cima do Bi na Libertadores do Internacional. Tu acha que esse tipo de marketing, e vamos abstrair, tira fora. Coca-Cola já fez isso com a Pepsi, Pepsi já fez isso com a Coca-Cola. Tu acha que esse tipo de marketing cola? As pessoas conseguem digerir isso numa boa? Não. Há dois problemas aí. O primeiro é o problema ético. Vamos pegar só para ficar brincando, que já que você é Internacional e eu sou Grêmio, e você não gostou da propaganda, da brincadeira do Inter, eu também não gostei do... Não é que eu não gostei, é que eu acho que tinha coisa mais importante para fazer. Então, eu não gostei daquela historinha de que seja bem-vindo, né? Já o primeiro time campeão sul-americano saúda o segundo. O primeiro bicampeão saúda o segundo bicampeão. Como é que se faria no caso da segunda divisão? Vai saudar o quê? Porque o Inter nunca foi para lá, por exemplo? Não saúda, reza-se para que não entre, porque isso é sempre um problema, né? E os dias você está bem, outros dias está mal, como qualquer empresa, como nós, né? Estamos bem, estamos mal, um dia temos emprego, outro dia não temos, um dia estamos casados, outro dia estamos descasados. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas não é bom. Houve essa coisa, além de beirar as fronteiras da ética, também incita o mau comportamento do torcedor. O torcedor se acha, aquele mau torcedor que tem em todos os times, aquele cara que apedreja o ônibus do outro time, que bota fogo no estádio, que faz aquilo que não tem que fazer, que incomoda a brigada militar, que tenta manter a ordem para que as pessoas vão com seus filhos, com seus netos, com a sua esposa, com a sua namorada no estádio de futebol. Aquele mau torcedor, todos sabem.
né? Hooligan tem em tudo que é torcida, tá? Esses caras violentos. Esses caras se sentem, é o meu ponto de vista também, eles, olha aí, a direção está dizendo que eu tenho que ir lá fazer isso aí. Eu posso estar errado isso aí, mas, gente, é uma sinalização tênue e a linha que divide o certo do errado é muito tênue nesse aspecto. É assim, ó, se você vai tocar flauta, toca flauta. Mas se você vai cumprimentar por qualquer coisa, porque foi um belo bicampeonato, cumprimenta, seja sério. Né? Então uma diretoria não pode fazer uma brincadeira dessa. Isso realmente é brincadeira, não é um marketing sério. O presidente do Grêmio vai ficar furioso comigo, porque eu sou um gremista, não o conheço, mas sinto muito, não dá para compactuar com esse tipo de coisa. Nem Pepsi nem Coca mais fazem isso entre elas. Elas descobriram que isso é deletério para as marcas. Sim, acaba perdendo, né? Eu assisti um episódio, eu não vou citar os nomes, mas foi na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, relativo à mesma questão, quando o Internacional ganhou a primeira Copa Libertadores. E foi feita uma brincadeira lá, agora vocês vão lá disputar lá em Tóquio, e a partir de agora eu vou oferecer para vocês uns endereços que a gente tem. Aí o presidente do Internacional subiu à tribuna, era o homenageado, era o time homenageado. Hein? Subiu lá, chegou e disse, olha, eu quero agradecer a pessoa, não vou dizer o nome, que ofereceu os endereços, porque tem alguns endereços que a gente não quer ir. Né? Tipo aqueles da segunda divisão. Pô, não precisava nenhum ter dito isso, nem o outro. Mas é uma rivalidade que não precisa ter. Porque é um negócio interessante. Eu, quando eu era jovem, eu tinha lá 15 anos, o Internacional ou o Grêmio jogavam qualquer time de São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio Grande todo se unia contra eles. Eu me lembro uma vez, um momento interessante na história brasileira, foi nos anos 70, seleção brasileira contra seleção gaúcha. Foi no Beira-Rio isso. Era um horror. Era Grêmio e Inter, as bandeiras tremulando dos dois times contra o Brasil. É um troço. Era o Rio Grande unido contra uma seleção que só convocava gente do Rio e São Paulo. Tá? Nunca esqueço disso aí. Nós, para quebrarmos isso aí, nós temos, olha, agora vão ser bairristas os dois, o gremista e o colorado. Nós temos, se não o melhor, um dos melhores times, dupla de times. Grêmio Internacional, se somar os dois, eu não sei, eu não sou cronista esportivo, mas nós devemos estar se juntar os dois, ganhamos de Rio e São Paulo. Tá? Porque lá é aquela história de Rede Globo, eles são o máximo, e eu vi agora o Galvão Bueno há poucos dias se render ao Internacional, como se rendeu outras vezes ao Grêmio, né? É difícil eles fazerem isso, porque eles torcem, quando estão jogando lá, eu estava assistindo os comentários na TV a cabo antes do jogo lá em São Paulo, do Inter e São Paulo, os cronistas dizendo, não, tá ganho, vamos ganhar, vamos massacrar o Internacional. Pô, um cronista esportivo dizer isso aí, né, é difícil. Mas é um negócio complicado, né, Lorival? Olha, se vem de cronista, faz parte do negócio. Esses caras ganham para falar um monte de asneira. Tem um monte de cara que fala asneira por aí. Ganham rios de dinheiro para discutir o que talvez esteja acontecendo, sei lá em que lado do vestiário. Esse não é o nosso negócio, é o mundo deles. A gente está falando de marketing. E o marketing de uma equipe de futebol ou de qualquer outra não pode ficar na fronteira da ética. Tem que ser sério, tem que ser ético. Futebol, política, empresa privada, empresa de economia mista, o que você quiser, tem que ser sério, porque senão é desrespeito ao consumidor. Com certeza, a gente vê grandes empresas, grandes organizações, eu vou dar um exemplo assim, o Grupo Gerdau, sempre na ética, né, para citar, sempre seguindo, muito respeitado, ela apoia vários eventos culturais, né, eventos importantes aqui no Rio Grande do Sul, tá lá, Gerdau, alguém fala alguma coisa? Não. Bem, toca flauta em alguém? Não. Anuncia uma que outra vez que adquiriu uma empresa na Europa, nos Estados Unidos, que está crescendo, mas não toca flauta em ninguém. E um outro grupo, também nessa área cultural, também muito importante do Rio Grande do Sul, que é o Grupo Zafari, né? Alguém fala alguma coisa mal do Zafari?
Não, na verdade, assim, se você olha, já que você tocou no grupo Zafari, o marketing do Zafari é um marketing, antes de qualquer coisa, respeitoso. Respeita o público, mas principalmente respeita o seu público, que está muito bem identificado, e não desrespeita o outro público que ele sabe que não é o dele, que eventualmente compra nas lojas do Zafari. Então, o respeitar o público é uma coisa muito importante. Eu acho interessante até no Zafari a chamada do Zafari, né, que eles não defendem que eles têm o menor preço. Eles falam economizar é comprar bem, né? O que tu acha disso? Inteligentíssimo. É o que resta para comentar sobre isso. Inteligentíssimo, difícil de brigar contra isso, dificílimo de brigar. Eles não estão falando de preço, eles estão falando da economia do comprar bem. Eles estão longe de falar de preço. Mas aí vem a brincadeira do marketing, né? Se você entende qual é o teu público-alvo, se você sabe para quem você quer falar, se você conhece essas pessoas, você fala bem, você fala adequadamente e fala numa linguagem que serve para elas, não serve para outros. Para aquelas pessoas, e não importa se tem dinheiro ou não, em que economizar a gastar o menor preço possível por produto, o Zafari não é o mercado para eles. Esses caras vão para qualquer outro, Carrefour, por exemplo, Big, por exemplo, e outras lojas que brigam por preço o tempo todo. Você vê pelos anúncios de jornal aí. Mas quando você sabe que você quer dar mais do que o produto para o cliente, você quer dar serviço para o cliente, a tua conversa é outra, a tua conversa não pode ser por preço, ainda que preço conte. Mas não é isso que me faz comprar no Zafari, por exemplo. Bom, falamos um pouco do marketing inteligente, do respeito de um concorrente ao outro, né? Tu não pode, eu tenho visto em alguns veículos, né? O pessoal, eles não dizem a marca, mas eles mostram. Não, mas o meu é melhor. Qual é o veículo melhor? O automóvel melhor? Olha, quem sabe é o consumidor. E as empresas deveriam entender que quem escolhe é o consumidor. Não adianta uma propaganda dizer assim, o meu é melhor que o dele. Se eles não mostrarem uma coisa que eu chamo de benefício prático e benefício emocional, só será melhor se para mim emocionalmente fizer sentido, senão não será o melhor. Por isso é que tem um monte de gente que tem um carro, um monte de gente que tem outro e um monte de gente que tem outro. Não tem nada a ver com o preço, ou tem muito pouco a ver com o preço, mas tem muito mais a ver com aquele veículo fazer sentido para mim como indivíduo. É essa a estratégia de marketing, essa é a visão do marketing que deveria ser colocado para qualquer coisa, ainda que eu vá brigar por preço. Deixa eu fazer uma última pergunta, ainda são veículos, estão falando de automóvel, depois nós vamos falar sobre eleições e o marketing político. Lorival, uma das marcas tradicionais japonesas é a Toyota, sem dúvida nenhuma. E a Toyota nos últimos anos entrou numa espiral de recalls. Tá? O recall, para quem não sabe, é aquele chamamento ao consumidor. Olha, tem um problema na rebimbela da parafuseta, um problema no cinto de segurança, um problema no pino tal, vem trocar. O que isso tem de bom e o excesso tem de ruim, Lorival? Bom, primeiro que Toyota é uma marca consolidada e não há dúvida que há qualidade na marca Toyota. A Toyota foi a empresa que desenvolveu o conceito Toyota de produção, o que se chama de Lean Manufacturing, né? Uma manufatura limpa, enxuta, brigando por preço no processo produtivo, não na comercialização do carro, olhando o lucro. Talvez eles tenham levado a sério demais isso, ou extrapolado um pouquinho a redução de custos, o que eventualmente comprometeu algum ou outro carro. O maior problema não é esse, porque erros acontecem. Erros acontecem em hospitais. Mata gente. Esse não matou gente. Não comunicar o erro de forma adequada para o seu consumidor, respeitando o consumidor, foi o grande problema da Toyota. Eles demoraram em demasia para ir ao mercado e admitir os erros e fazer o recall. Depois disso, o volume de carro na rua é astronômico. Os fornecedores da Toyota, por exemplo, hoje não conseguem fornecer só para fazer o recall. Imagina fornecer para a Toyota e continuar produzindo. Então, esse é um problema gigantesco, porque outras empresas já passaram por isso. A gente pode falar de Johnson com Tilenol, por exemplo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net.